Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 11:7: Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. É uma pergunta que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele faz se referindo à igreja de Corinto. E nos versículos seguintes, louvado seja o nome do Senhor, versículo 13 e 14, ele vai falar a respeito dos obreiros fraudulentos e que Satanás ele se transfigura de um anjo de luz. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo que a obra que ele fez por amor. Ele não foi pesado a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, ele não cobrou para pregar. Arabarachuri, calabadarabassúria. Ele não cobrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazer a obra, mas ele fazia por amor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai sair de uma situação, louvado seja o nome do Senhor, aonde aqueles que se dizem cristão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não conseguem ficar perto de Paulo. Eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, que no dia de hoje é assim. Há poucos cristãos, louvado seja o nome do Senhor, há poucas pessoas que estão na igreja, que vai pregar o evangelho para a prostituta, para o viciado, que vai pregar o evangelho, calavachuri, calabadarácia, para aquele que está na feitiçaria, pois idólatra, derebachuri, calabadarai. Por quê? Porque há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai passar por isso. Ele sabe que dentro, louvado seja o nome do Senhor, da vida que ele tinha, e ele era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que era contra os cristãos, mas é porque ele não tinha o conhecimento da verdade. O que ele aprendeu com os fariseus. Os fariseus, louvado seja o nome do Senhor, perseguiam os cristãos. Ele nunca viu a luz da verdade. Ele nunca tinha visto a luz da verdade antes que Jesus se apresentasse para ele, louvado seja o nome do Senhor, no caminho de Damasco. Elebarachuri calabadarácia. Então, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus levanta o apóstolo Paulo para ser um pregador, para ser um missionário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele faz, aleluia, a obra de Deus, mas ele faz por amor. Porque ele sabe que dentro da igreja está cheio de maus obreiros. Ele sabe que dentro da igreja está cheio de pessoas que cobram para pregar. Ele sabe que dentro da igreja existem pessoas no altar, labastere, assuri, rebe, assaio, emante como nuri assaio, que estão fazendo a vontade de Satanás. E no versículo 14 de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que Satanás ele tem poder para se transfigurar no anjo de luz. Ou seja, ele anda no meio do povo de Deus, se fazendo parecer povo de Deus, mas na verdade, de calachuri calabadarácia, é uma pessoa usada pelo inimigo, é uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que faz a obra, mas o intuito dela é enriquecer, o intuito dela elevachuri calabadaraba subiandaraio, é tirar, é oprimir, ebidacalaçai as pessoas para que dê tudo aquilo que está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para tudo aquilo que está consigo, ebidacalaçai. Tem pessoas até, louvado seja o nome do Senhor, que forçam outras a vender os seus pertences, ebidacalaçai, para poder dar ebidarabassaio dentro da igreja. Elebarachuri calabadaraio. Agora o apóstolo Paulo, ele sabe que quando Jesus se apresenta para ele, se apresenta com amor. Quando o apóstolo Paulo ele é curado daquela cegueira, ebidacalaçaio, ali louvado seja o nome do Senhor, também a obra é feita por amor. E foi o amor que ele recebeu de Jesus, foi a misericórdia, o perdão, ebidacalaçaio que ele recebeu de Jesus, foi o que ele passou de calachuri calabadaraba subiandaraio para as outras pessoas.
Agora vemos o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, perante a igreja de Corinto, uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, aonde fala dentro, louvado seja o nome do Senhor, do livro de 1 Coríntios 13, aleluia, ele vai falar sobre o amor, porque as pessoas hoje que pregam, estão pregando sem amor, estão pregando buscando algo em troca, as igrejas que estão montadas, estão esperando algo em troca, mas o apóstolo Paulo, ele veio para poder falar a verdade, ele veio para poder quebrar o sistema, ele veio para poder fazer a diferença, remanto que saio para dizer sim, sim, não, não, passando disso é procedência maligna, recebe essa palavra na tábua do teu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus.